galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa segunda-feira, dia 28 de março de 2022. Separei pra essa rodada apenas 7 jogos, galera. A semana já não foi muito boa assim de grade de jogos, né? A gente conseguiu até ter uma porcentagem alta de acerto aí, né, pra grade de jogos assim, fraca que era, a gente conseguiu até um bom resultado. Mas nessa segunda-feira aí realmente vai estar bem fraco de jogos, galera. Eu consegui separar só 7 jogos aqui e no final do vídeo eu vou estar deixando aí 1 ou 2 bilhetes. Vou estar vendo aqui direitinho, mas possivelmente vai ser só um bilhete mesmo, porque essa segunda-feira aí os jogos estão bem ruinzinhos. Antes de mais nada aí também quero pedir ajuda, né, a moral, para quem ainda não foi inscrito aqui no canal secundário, né, o canal BetGreen 2.0. Já peço para se inscrever, ativar o sininho para você estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E quem puder também deixa um like no vídeo, que é muito importante, né? O like fortalece o trabalho aqui do canal BetGreen e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas. Então mete o dedo no like aí, que é importante demais, tá show? E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei são esses daqui, né? Como vocês podem ver, poucos jogos interessantes, né? Primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui, Campeonato da Argélia, primeira divisão. Jogo que acontece 11 horas da manhã. Jogo entre Biskra contra o time do Kabylia. Jogo que acontece aqui na casa do Biskra, mas que na minha opinião aí o time visitante tem favoritismo, né? Se a gente for ver os últimos 5 jogos aqui, o time do Biskra não tem se dado muito bem, né? Apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Enquanto o time aqui do Kabylia dos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2, né? Então tá numa sequência melhor. No confronto direto tem equilíbrio demais, A gente vai ver aqui que dos últimos 5 jogos foram 4 empates e uma vitória do Kabylia. Então acredito que nesse jogo aqui a gente vai ter 2 possibilidades, ou vitória do time visitante ou um empate. Então a gente pode estar indo com a dica de segurança, fora ou empate, e a probabilidade 1-0 fora. Agora vamos pro próximo jogo. Agora a gente vai ter campeonato de Israel, jogo aqui entre Ness Tiziona contra o time do Kfar Saba. Jogo que acontece 1 hora da tarde, jogo na casa do Tiziona, e que na minha opinião aí o time da casa tem um pouquinho de favoritismo para vencer esse jogo, né? Ainda mais jogando no seu território, né? O time vem de uma sequência aqui de 3 empates e 2 vitórias, né? 2 vitórias aí nos últimos jogos. Enquanto o time aqui do Kfar Saba, nos últimos 5 jogos empatou 2 e perdeu 3. Então não está com uma sequência muito boa, né? No confronto direto aqui tem bastante equilíbrio, né? Uma vitória para cada um e 3 empates, né? Dos últimos 5 jogos. Então nesse jogo aqui a gente pode estar indo com a dica casa ou empate e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter aqui campeonato francês da terceira divisão, né, a Liga Nacional. Jogo entre Bourg-en-Bresse contra o time do Laval. Jogo que acontece 1h30 da tarde, jogo na casa do Bourg-en-Bresse. São 2 equipes que estão aqui na parte de cima da tabela, né? O Laval é líder aqui do campeonato, né, com 2 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Annecy, que já jogou. Então a vantagem do Laval aí pode aumentar para 5, que seria bem interessante aí para a equipe ficar aqui assim tranquilo, né, entre aspas. E o time do Bourg-en-Bresse vai aí em busca de uma vitória para poder subir, né, e pegar a vaga momentânea aqui do Concarneau, né, que é o terceiro colocado. Então as 2 equipes aí tem muito para poder correr atrás desse resultado, né? O Laval, o time visitante, como eu falei, para poder se manter na liderança, e o Bourg-en-Bresse aí para poder subir e ficar aqui entre os 3 melhores, né? Lembrando que o primeiro e o segundo é classificado aí para a segunda divisão da França e o terceiro colocado participa daquela repescagem, né? Então nesse jogo aqui, galera, eu particularmente acredito que é jogo para empate ou uma vitória do Laval, né? Eu tô achando que vai ser empate, mas por segurança a gente vai com a dica fora ou empate e a probabilidade 1-0 fora. Agora vamos pro próximo jogo. Agora a gente vai ter aqui campeonato da Espanha, La Liga 2, que é a segunda divisão, um jogo entre Las Palmas contra o time do Leganés, jogo que acontece 4 horas da tarde. Na minha opinião, é um jogo bom pra gente focar no mercado de gols, galera. Isso porque o time do Las Palmas aqui jogando em casa é uma equipe que marcou 24 gols e sofreu 19, né? Tem uma média muito boa aí de gols marcados em casa, mas costuma sempre sofrer gols também. Enquanto o Leganés, jogando fora de casa, fez 18 gols e sofreu 21. E no confronto direto entre essas 2 equipes aí sempre costuma sair bastante gols, né? Sempre pelo menos 2 gols ou mais aí. Pelo menos dos últimos 10 jogos aí, a gente assistiu aí em 6, 7 partidas acontecer aí pelo menos 2 gols. Então nesse jogo a gente pode estar indo com a dica mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-1 fora.
Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter Campeonato Paulista, né, o troféu do interior, semifinal aqui entre Ituano e Água Santa. Nesse jogo aqui, que acontece 7 horas da noite, o jogo vai ser na casa do Ituano. Na minha opinião, o Ituano tem uma equipe muito mais bem qualificada e tem grande chance aí de vencer esse jogo, né? A gente vai ver aqui que o Ituano, jogando em casa dos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas uma, que foi pro Corinthians, né? Conseguiu vencer aí Red Bull Bragantino, venceu o Ferroviária, venceu o Guarani e venceu o Inter de Limeira. Ou seja, desses 4 jogos que ele venceu aqui, 3 equipes aqui chata, né? Então é uma equipe que quando joga em casa consegue bons resultados e na minha opinião a gente vai ter grande chance aí de assistir o Ituano vencer esse jogo contra o Água Santa. Com isso a gente pode estar indo com a dica de segurança. Casa vence com empate anula e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter Campeonato da Colômbia, primeira divisão, jogo entre Deportivo Pasto contra La Equidad. Jogo que acontece 7h30 da noite, jogo na casa do Deportivo Pasto. Lembrando que o Deportivo Pasto começou o campeonato muito mal, né? Já são 12 partidos aqui e o time venceu apenas 2, empatou 4 e perdeu 6, né? Tá aqui em penúltimo lugar, enquanto o La Equidad tem 4 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas, né? Tá fazendo a campanha bem melhor. E na minha opinião tem favoritismo aí para vencer esse jogo, né? Se a gente for pegar aqui o confronto direto, tem um equilíbrio muito grande, né? Mas a gente vê aqui que tem uma vitória do La Equidad, uma vitória do Deportivo Pasto e 3 empates, né? Então, na minha opinião, esse jogo aqui a gente vai assistir duas coisas. Ou um empate, né? Tem duas opções, né? Um empate ou uma vitória do La Equidad, que na minha opinião tem uma equipe mais forte. E com isso a gente pode estar indo com a dica fora ou empate e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para o nosso último jogo, mais um jogo aqui do Campeonato da Colômbia, primeira divisão, jogo entre Atlético Nacional contra o time do Santa Fé. A gente vai ter esse jogo aqui que acontece 9h35 da noite, jogo na casa do Atlético Nacional. Na minha opinião tem até um pouquinho de favoritismo aqui, porém é um clássico, né? É uma equipe aí que não vai ter vida fácil contra o Santa Fé, né? Santa Fé é uma equipe aí que sempre costuma aí marcar bastante gols, né? Tanto é que a gente vai ver aqui em 12 jogos a equipe marcou 19, porém sofreu 17, né? É uma equipe que sempre marca gols, mas sempre costuma sofrer gols também. Enquanto o time do Atlético Nacional já tem uma defesa um pouquinho melhor, né? São 19 gols marcados e 11 gols sofridos, né? Que dá uma média um pouco aí, vamos botar quase um gol, né? Sofrido por partida. Mas como eu falei, é um clássico e tudo pode acontecer, né? No confronto direto aqui, a gente vai ver que o Atlético Nacional, querendo ou não, tem um pouquinho de vantagem, né? São 3 vitórias do Atlético Nacional, uma vitória do Santa Fé e um empate. Então nesse jogo, galera, eu particularmente acredito que a gente vai ter oportunidade aí de assistir um jogo aberto. O Atlético Nacional jogando em casa tem chance de marcar 1 ou 2 gols, e o Santa Fé, mesmo jogando fora de casa aí, tem chance de marcar pelo menos um golzinho. Com isso, a gente pode estar indo com a dica mais de 1,5 gols e a probabilidade 2-1 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Começar a semana aí com o pé direito. E agora eu vou estar lançando aí para vocês aí os 2 bilhetes que eu prometi, né? No caso, 1 ou 2, né? Eu vou estar dando uma olhada aqui. Mas enfim, vou estar lançando os bilhetes aí para vocês agora. Valeu!